Bom dia, meu povo. Fala bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Eu sei que nós estamos enfrentando momentos difíceis por conta dessa pandemia, mas vamos nos manter juntos, confiantes, perseverantes, que tudo isso vai passar e a gente vai voltar para a nossa normalidade. A gente vai voltar para o nosso contato humano, nosso contato presencial. Beleza? Galerinha, vou esperar só mais um pouquinho o pessoal terminar de entrar aí. O colégio arrumou essa ferramenta que nós temos essa aula online para vocês se sentirem mais próximos, mais acolhidos. E é muito importante manter os microfones desativados, o vídeo também de vocês, para que não carregue demais a aula e aí não fique travando consequentemente. Beleza? Então eu vou desativar aqui o microfone de todo mundo. Só um momento. Aí, desativei o microfone de todo mundo. Beleza? A participação de vocês vai ser por meio do chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar as perguntas aí. Nossa aula tem duração de 30 minutos, mas eu vou deixar os 5 minutos finais só para tirar as dúvidas. Só para responder as perguntas. Beleza? E aí, quando você for postar uma pergunta no chat, é importante que você deixe selecionada a opção para todos, que aí todo mundo vê a sua pergunta e, obviamente, todo mundo vai acompanhar também a minha resposta. Porque, às vezes, o seu colega faz uma pergunta que seria a mesma que você iria fazer. Mas se você olhar lá e ver que ela já foi feita, já facilita para todo mundo. Ok? Antes de a gente começar, eu só queria que todo mundo desse um joinha se está me escutando direitinho. Se o áudio não está travando, está conseguindo entender minha fala. Se você está conseguindo me ouvir direitinho, manda um joinha, por favor. Joinha. Isso. Enche a tela de joinha. Isso. Estou vendo joinha tudo vocês. Massa. Bacana. Fechou, então. Hoje, eu vou trabalhar um assunto que, inclusive, foi tema daquela aula que foi postada para vocês. Vamos falar sobre os hebreus. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque aquele assunto não foi concluído. E segundo, porque muita gente não viu essa aula, não visualizou. E lá no YouTube não tinha como eu tirar as dúvidas, vocês interagirem. Então, eu vou retomar esse assunto. Eu não vou considerar que aquela aula foi postada. Beleza? Vamos falar sobre essa civilização brilhante que foram os hebreus. Deixa eu colocar aqui para vocês. Beleza. A palavra hebreus significa povo escolhido, povo eleito. No caso, escolhido por quem? Eleito por quem? Eleito por Deus. Isso mesmo. Os hebreus se consideram o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Essa civilização, ela vai se desenvolver em uma região lá do Oriente Médio, conhecido como Palestina, mas que lá na antiguidade era mais conhecido por esse nome aqui, ó, a terra de Canaã, devido aos seus primeiros habitantes terem sido os cananeus. Eu separei um mapinha aqui para vocês, bem didático, gostaria que vocês observassem com atenção. Perceba que a região da Palestina, essa aqui, ó, que está destacada, mais clara, ela fica entre o Egito, civilização que nós estudamos, e a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. A Palestina está bem no meio, abaixo da Fenícia e acima do deserto da Arábia. Perceba então que a Palestina ela está localizada em um ponto bem estratégico do território, bem no meio, bem na confluência das principais civilizações da antiguidade oriental. Por isso, justamente por isso, os hebreus vão desenvolver muito o comércio, porque essa região aqui da Palestina era uma rota de passagem de muitos povos. Ok? Então, não esqueça, essa civilização vai se desenvolver no território da Palestina, no Oriente Médio, antigamente chamado de Terra de Canaã. A principal fonte histórica e também religiosa que nós temos para estudar essa civilização é um livro considerado sagrado por esse povo,
o chamado Torá. O professor nunca ouviu falar, tenho certeza que sim, porque o Torá ele é a base do Antigo Testamento da Bíblia. Aí você já deve ter percebido que nós temos uma grande influência dessa civilização. Até porque os hebreus foram responsáveis pelo desenvolvimento da primeira religião monoteísta da história da humanidade. Como assim monoteísta? Uma religião que vai ter somente uma divindade, somente um Deus. A primeira religião oficialmente monoteísta da história da humanidade foi a religião dos hebreus, chamada de judaísmo. O nome de Deus, em hebraico, no idioma deles, ele é praticamente impronunciável. Ele tem só consoantes. Mas aí, em uma versão portuguesa, né, podemos considerar o nome Jeová ou Yahvé. Mas o que interessa é que eles acreditam somente em uma divindade. E um outro ponto importante sobre a religião deles, os hebreus, eles acreditam na vinda de um Messias. O que seria um Messias? Seria um Salvador, um enviado de Deus. Mas aí nós identificamos uma diferença entre a religião deles, o judaísmo, e o cristianismo. Para o cristianismo, esse Messias, esse Salvador, esse enviado de Deus, ele já veio. Estou falando, claro, de Jesus Cristo. Para os hebreus, hoje mais conhecidos como judeus, esse Messias ainda não veio. Tanto é que esse povo, os hebreus, os judeus, eles não dividem a contagem do tempo em antes e depois de Cristo. No calendário hebraico, eles estão no ano 5.700 e lá vai cacetada. Não estão vivendo o ano 2020. Repito, por quê? Eles não dividem a contagem do tempo em antes e depois de Cristo. Agora, você já deve ter percebido que essa religião dos hebreus, o judaísmo, vai ser a base do nosso cristianismo. Ok? Agora, antes de passar para o próximo slide, deixa eu só fechar aqui, beleza? Eu quero que todo mundo que está conseguindo entender a minha explicação, mande um joinha, por favor. Está conseguindo compreender tudo que eu estou falando. Se não estiver conseguindo entender, manda um joinha para baixo. Se entendeu, joinha para cima. Beleza. Massa, que legal, que bacana. Fico feliz de saber que vocês estão entendendo direitinho. Bacana, ótimo. Podemos continuar então. Galerinha, a primeira fase da história hebraica, ela é conhecida como Era dos Patriarcas. Esse nome, patriarca, te lembra o quê? Pai, né? A figura paterna. Um patriarca é uma figura de liderança masculina. E o primeiro grande patriarca dos hebreus foi um cara que é muito citado na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Ele realmente existiu. Existem documentos históricos comprovando a sua existência. É um tal de Abraão. Abraão nasceu na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Inclusive, eu vou voltar aqui o mapinha, ó, tem a cidade onde Abraão nasceu, tá vendo? Pertinho do rio Eufrates. E, segundo a tradição religiosa hebraica, Abraão teria recebido uma missão divina, Deus teria se comunicado diretamente com ele e pedido para ele pegar sua família, sair da Mesopotâmia, da cidade de Ur, e ir para uma nova terra. Uma terra que seria a terra prometida, uma terra santa, uma terra sagrada. Deus, inclusive, teria prometido que nessa terra jorraria leite e mel. Que terra seria essa? Voltando para o mapa, seria justamente a Palestina. Abraão, então, migrou da Mesopotâmia até a Palestina e lá ele deu origem a uma nova civilização, a civilização hebraica. Por isso, ele é considerado o primeiro grande patriarca dos hebreus. Os seus descendentes vão dar continuidade, claro, a essa civilização. Isaac, depois Jacó, sendo que Jacó era mais conhecido pelo nome de Israel, e ele tem uma importância muito grande na história desse povo. Israel teve 12 filhos, porque na casa dele não tinha Netflix. E aí, esses 12 filhos de Israel vão dar origem a 12 tribos, as chamadas 12 tribos hebraicas, ou 12 tribos de Israel. Perceba então que nesse momento da história hebraica, eles viviam
uma fragmentação política, ou seja, uma divisão do poder. Por quê? Cada tribo tinha o seu líder. Então não havia um único rei que mandava em tudo. Mas essas tribos estavam unidas pela cultura e principalmente pela sua religião em comum, a crença em somente em Deus. Agora, um problema. Essa região da Palestina, que nós tanto vimos aqui no mapa, é uma região de solo muito pobre, um clima seco, um clima árido. E aí, apesar de existir um rio lá, acho que vocês devem ter visto aqui no mapa, o Rio Jordão, que desemboca no Mar Morto, essa região da Palestina ela não é muito propícia, não é muito boa para a prática agrícola. Por isso, os hebreus começaram a enfrentar dificuldades econômicas logo no início da sua história. E é o que eles vão fazer? Eles vão migrar, ou melhor dizendo, emigrar. Vão sair de onde eles estavam e vão para outra região. Os hebreus vão sair aqui da Palestina e vão para onde? Para o Egito. É aquela civilização que nós já estudamos. Eles vão se estabelecer aqui onde eu estou apontando com a seta, no delta do rio Nilo. Bem aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó, bem no delta do rio Nilo. No início, quando eles chegaram ali, por volta de 1800 anos antes de Cristo, os hebreus vão viver como associados ao Estado egípcio. Como assim? Eles vão se estabelecer ali no delta do rio Nilo, vão usar parte das terras do Egito, mas em troca eles vão ter que pagar impostos para o faraó. Essa situação de associados ao Estado egípcio vai durar alguns séculos. Porém, depois que o Egito foi invadido por um outro povo, os chamados Ixos, nós já comentamos sobre eles, e depois que os Ixos foram expulsos, os egípcios passaram a ter um sentimento de xenofobia. O que seria xenofobia? É a aversão ao estrangeiro, é não gostar daquele que vem de fora. E aí, os hebreus passarão a ser escravizados pelo faraó. Essa escravidão dos hebreus no Egito, ela vai durar mais de 3 séculos, mais de 300 anos. Até que surgiu um líder, um cara, que vai conseguir libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Esse cara é muito importante, muito citado na Bíblia, no Antigo Testamento. Estou falando de Moisés. Esse nome, em hebraico, significa filho das águas. Vou contar um pouquinho da história de Moisés para vocês. Houve um momento no Egito que os hebreus estavam tendo mais filhos do que os egípcios. A população dos hebreus estava crescendo muito, mesmo eles sendo escravizados. E aí o faraó começou a se preocupar com isso. Uai, se o número de hebreus passar a ser maior que o de egípcios, os hebreus podem fazer uma revolta e nos derrotar. Aí um faraó chamado Ramsés, ele ordenou que qualquer filho de família hebraica, recém-nascido, menino, deveria ser sacrificado. E ele ordenou que os seus soldados entrassem nas casas dos hebreus para ver se havia algum menino recém-nascido. A mãe de Moisés tinha acabado de dar à luz. E aí, para o seu filho não ser morto pelos soldados do faraó, ela colocou Moisés em um cesto e atirou esse cesto no rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo é um rio de águas bem tranquilas, bem calmas. Esse cestinho onde estava o menino Moisés, recém-nascido, navegou por um tempo, até que ele esbarrou em uma das filhas do faraó tomando banho. Ela pegou aquela criança e levou ela para dentro do palácio. Moisés foi criado na família do faraó, como se fosse um egípcio. Já adulto, Moisés descobriu que ele não era egípcio, ele era hebreu. E aí ele ficou indignado com a escravidão do seu próprio povo. O que ele fez? Organizou um movimento para promover a fuga, a saída dos hebreus do Egito e voltarem para sua terra santa, sua terra sagrada, sua terra prometida, no caso, a Palestina. E ele vai conseguir fazer isso. Esse processo de fuga dos hebreus do Egito, voltando para a Palestina, tem um nome. Esse nome vocês precisam saber, está aqui destacado de vermelho. O Êxodo, que é inclusive o nome de um dos livros do Antigo Testamento. Teria ocorrido por volta de 1250 a.C. Lembrando que você não precisa decorar as datas.
Durante esse processo de fuga do Egito de volta à Palestina, Moisés teria passado, junto com o povo hebreu, pelo mar Mediterrâneo. Agora eu falo sobre essa passagem. E atravessado a península do Sinai. Segundo a tradição histórica hebraica, e também religiosa, claro, Moisés teria recebido, no alto do Monte Sinai, do próprio Deus, o chamado Decálogo. O que significa isso? Os 10 mandamentos. Eles têm uma importância muito grande, porque os 10 mandamentos não são só regras religiosas. Os 10 mandamentos, eles são também um manual de conduta, ética, moral e até mesmo um manual jurídico, que vai manter o povo hebreu unido na sua viagem do Egito de volta para a Palestina. Daí a importância desses 10 mandamentos, desse decálogo. Esse processo teria durado, segundo o Antigo Testamento, aproximadamente 40 anos. Moisés, inclusive, ele faleceu ao longo desse processo e a liderança do povo hebreu caiu nas mãos de Josué. Josué vai completar o retorno dos hebreus até a Palestina, até a terra de Canaã. Beleza? Antes de eu falar sobre a passagem do Mar Vermelho, eu vou dar um tempinho aqui para ver as participações de vocês. Vamos lá. Perguntinha da Duda. Mesmo tendo nascido no Egito, ele é considerado hebreu? Sim, porque ele é filho de hebreus, né? Nasceu numa família hebraica. Não é? Naquela época, a nacionalidade não dependia de onde você nascia, mas ao povo que pertencia à sua família. Entendeu, Duda? Ele nasceu na Vila dos Hebreus, de Andréia, e uniu, levou a princesa. Ah, vocês já estão respondendo a colega. Que bacana, legal. Gostei de ver a participação de vocês, galera. Mas é isso mesmo, a pergunta da Duda, eu identifiquei que foi só essa pergunta mesmo. Moisés, considerado hebreu, porque ele nasceu de uma família hebraica, entendeu? O que interessa é o povo que ele pertencia, não o local onde ele nasceu. Naquele momento, os hebreus estavam no Egito sendo escravizados. Tá certo? Agora eu vou falar sobre uma questão bem polêmica. E antes de começar, eu queria deixar bem claro, isso é uma aula de história. Isso aqui não é um culto religioso. Então eu vou apresentar a visão histórica sobre um fato que é narrado na Bíblia, que é narrado no Antigo Testamento. Beleza? Vou voltar um mapinha aqui com vocês. Vamos ver se está travando um pouquinho aqui. Beleza. Observe o mapa, todo mundo. Não olha para a minha cara, olha para o mapa, todo mundo olhando para o mapa. Perceba que o Mar Vermelho, tá vendo aqui, ó, tô apontando ele com a seta. Ele separa o Egito da Palestina e também no deserto da Arábia. Esse Mar Vermelho, ele não encosta totalmente ali no Mar Mediterrâneo. Tá vendo? Os hebreus teriam passado bem aqui na pontinha do Mar Vermelho para alcançar de volta a Palestina. Ok? E aí está escrito lá no Antigo Testamento que quando os hebreus, liderados por Moisés, chegaram até o Mar Vermelho, os soldados do faraó estavam algumas horas atrás deles, tá? Algumas horas de diferença. Moisés teria erguido o seu cajado, o Mar Vermelho teria aberto, os hebreus passaram, e depois, quando os soldados do faraó chegaram, o Mar Vermelho fechou. Acho que todo mundo conhece essa história, já foi retratado em vários filmes, isso inclusive. Isso é uma narrativa religiosa, tá? Você pode acreditar que isso aconteceu, você tem esse direito. É uma questão de fé. Mas aqui a gente está numa aula de história, e a história tem uma outra versão para esse fato. Olhe novamente o mapa, por favor. O Mar Vermelho ele tem um regime de marés que oscila muito. Quando a maré sobe, ela sobe muito e ela sobe rápido. Quando a maré baixa, ela baixa muito, ela também baixa muito rápido. O que teria acontecido no momento que os hebreus passaram aqui no Mar Vermelho? Bem nessa pontinha. O mar estava com a maré baixa, o mar recuou. Quem já foi à praia sabe o que eu estou falando. Quando a maré está baixa, o mar recua e a praia aumenta. Foi isso que aconteceu. E os hebreus passaram. Só que quando os soldados do faraó chegaram, horas depois,
a maré já tinha subido bastante, muito. E aí não dava mais para os soldados passarem ali. Eles teriam que dar uma volta quilométrica. Não daria tempo eles alcançarem o povo hebreu. Então eles largaram de mão. Como Moisés era um líder religioso, ele atribuiu esse baixar da maré à vontade divina. Professor, mas na Bíblia não está escrito que o mar recuou, está escrito que o mar abriu. Porque é um relato religioso. Para a história, não tem como um mar se abrir, o povo passar e depois o mar fechar. O que aconteceu foi uma oscilação da maré, um recuo do Mar Vermelho, e esse recuo facilitou a passagem dos hebreus para eles alcançarem de volta a Palestina. Beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu dar mais uma olhada aqui nas perguntas agora. Pergunta da Duda. É entre os mares Vermelho e Mediterrâneo que fica o canal de Suez? Exatamente. O canal de Suez vai ser construído só no século XIX, bem depois. Eu acho que sim, a maré estava extremamente baixa, não jogando que a religião está certa. Só que eu acho que não seria possível os hebreus passarem. Isso, é isso mesmo que eu quis dizer. Bom, galera, para a gente terminar então a explicação, só voltando aqui para os slides. Os hebreus, eles vão conseguir retornar para a Palestina, só que eles ficaram muitos séculos longe de lá. Se você fizer as contas aqui, ó, eles saíram da Palestina por volta de 1800 a.C., repito, migraram para o Egito, viveram um tempo como associados, né, usando a terra e pagando impostos, depois foram escravizados, até que fugiram de lá sob a liderança de Moisés, um processo chamado de êxodo, por volta de 1250 a.C. Se você fizer as contas aqui, eles ficaram mais de 500 anos, mais de 5 séculos lá no Egito, fora da Palestina. Então, quando eles voltaram à Palestina, essa região não estava vazia mais. Ela foi ocupada por outros povos, como cananeus e filisteus. E aí os hebreus vão ter um problema. Eles vão ter que entrar em conflito contra esses povos. Eles vão querer expulsar os cananeus e filisteus da Palestina para restabelecer o seu domínio sobre aquele território. Esse processo vai acontecer já na segunda fase da história hebraica, que é conhecido como Era dos Juízes, que é tema da nossa próxima aula, inclusive. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha agora nas dúvidas que surgiram. Esses 5 minutinhos finais agora eu vou só responder as questões de vocês. Ok? Pergunta: quando chegaram já havia povos lá? Aí começa o processo de recuperação. Aí tem a história da queda dos muros de Jericó. Sim, teremos essa parte também, mas já na segunda fase da história hebraica, que será a Era dos Juízes. Galera, dá um joinha aí quem conseguiu entender a aula direitinho, fazendo um favor. Conseguiu entender toda a explicação. Ótimo. Beleza. Bacana. Fico feliz em saber. Ai, ai. A Aline está perguntando, qual a frase do dia? A frase do dia, deixa eu pensar aqui. Pode ser uma do Virgílio, um grande poeta romano, escreveu assim: a sorte favorece os audazes. Você sabe que audazes? Uma pessoa audaz é uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa. E a sorte costuma favorecer esse tipo de pessoa. Antes da gente finalizar então a aula, eu vou só resumir tudo que eu falei para vocês, usando os slides, tá? Rapidão. Hoje nós falamos, portanto, sobre os hebreus. Lembrando que eles são considerados povo escolhido por Deus. Essa civilização vai se desenvolver na região da Palestina, no Oriente Médio, mais conhecida na antiguidade como Terra de Canaã. A principal fonte histórica e religiosa que nós temos para estudar essa civilização é o Torá, o livro sagrado para eles, a base do nosso Antigo Testamento. Eles vão desenvolver a primeira religião monoteísta da história, o judaísmo, com a crença somente em um Deus, Jeová ou Yahvé. E acreditam na vinda de um Messias, que para eles ainda não veio, esse Salvador, esse enviado de Deus. Já para o cristianismo, esse Messias já veio. Claro, estou falando de Jesus. Está aí o mapinha da Palestina, que nós vimos uma centena de vezes ao longo da aula.
A primeira fase da história hebraica é conhecida como Era dos Patriarcas, líderes masculinos. O primeiro, Abraão, depois seus descendentes, Isaac e Jacó, mais conhecido como Israel. Lembrando que Israel teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. Os hebreus migraram para o Egito por conta da baixa fertilidade do solo da Palestina. Viveram no Egito por mais de 500 anos, primeiro como associados e depois como escravos. Quem libertou o povo hebreu da escravidão do Egito foi Moisés. E essa saída do Egito, essa fuga de volta à Palestina é conhecida como Êxodo. Foi durante esse processo que Moisés teria recebido o decálogo, os 10 mandamentos. Lembrando que o processo de Êxodo é concluído sob a liderança de Josué, com o retorno à Palestina. E ao chegarem lá, os hebreus terão que expulsar cananeus e filisteus daquele território. Belezinha? Esse foi o resumo da nossa aula. Galerinha, esse é o momento final, então, para as nossas dúvidas. Fale agora, ou cale-se para sempre. Aliás, cale-se até a próxima aula. Quem não tem dúvidas, entendeu tudo, conseguiu compreender a aula, dá outro joinha para mim, fazendo um favor. Quem não tem dúvidas. Beleza, bacana, massa. Que bom, fico feliz de saber que todo mundo conseguiu entender. Massa demais. Teve gente que escreveu, Daniel escreveu outro joinha. Bacana demais, gente. Na próxima aula a gente vai continuar falando de Hebreus, tá? Esse assunto não foi encerrado. A gente vai falar sobre a era dos juízes, a era dos reis, que são as próximas fases da história hebraica. E agradeço demais a presença, a participação de todos vocês. Gostei muito, viu, da participação, das perguntas. Vamos torcer para esse momento de pandemia passar logo e a gente voltar para os nossos encontros presenciais. Tranquilo? Não esqueça de tomar banho sempre antes da aula, passar perfume, tá? Não quero ninguém fedido aqui na minha sala, não. Galera, uma pergunta do meu xará, do Vitor Henrique, a prova continua o mesmo conteúdo? Sim, Hebreus não vai cair na prova, tá, gente? A prova é aquele videozinho de revisão que o colégio postou para vocês. Acho que vocês devem ter visto, né? A prova é pré-história, Egito e Mesopotâmia só. Hebreus não cai na primeira prova, vai cair só na segunda. Obrigado pelos elogios. Todo mundo em casa, isso mesmo. Ai, ai. Galera, em relação à atividade, aquele roteirinho que eu passei, com os 5 pontos de revisão para a prova, entreguem ele como lista de exercício, tá? Responda aqueles 5 pontos, entreguem como lista, só quando as aulas presenciais voltarem, valendo 1 ponto. Obrigado pela participação. Isso, vai entregar, Aline, vai entregar, só quando as aulas voltarem. Só para responder, não precisa copiar a pergunta, não. Tá bom? Sim, Nero. Para responder aqueles 5 tópicos. Responder aqueles 5 tópicos, como se fosse uma lista de exercícios, 5 perguntinhas, né? Só resposta mesmo. Faça numa folha à parte e me entregue quando as aulas voltarem, que a gente não sabe quando vai ser ainda. Tá bom? Muito obrigado pelo elogio, João. Obrigado, Vitor. Agradecido. Gente, bom final de semana para vocês. Todo mundo dá um tchauzinho. Quem der o tchauzinho vai ganhar meio ponto. Dá um tchauzinho pro tio Vitor, tá? Valeu. Obrigado, gente. Tá certo. Beleza. Tchau, tchau. Um beijo e fiquem com Deus.